Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando mais um programa Encontro com Deus aqui na Web TV, a Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Quero carinhosamente abraçar você, internauta, que está sintonizado conosco. Este é o início do terceiro programa tratando do tema sobre comunicação. Nós vamos rezar juntos a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como eu disse no início do nosso programa, é o terceiro programa que nós tratamos sobre o tema comunicação. Antes, quero lembrar a todos vocês que devem colocar a água que eu, Padre Expedito, irei abençoar no final do nosso programa. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar conversando sobre as redes sociais e as relações contemporâneas. Eu vou iniciar com uma fala de Santi. Em 2015, em uma de suas obras, ele disse o seguinte: o Facebook é uma rede social sem precedentes na história, onde se reúnem bilhões de pessoas. É uma mídia social muito poderosa. É possível perceber que, quando conectadas, as pessoas ficam mais impulsivas, mais narcisistas, mais desatentas e menos preocupadas com os sentimentos dos outros. Em 2014, pesquisadores de uma universidade na Bélgica recrutaram usuários do Facebook, fazendo perguntas diárias sobre o humor e sua permanência na rede social, que levaram a uma relação direta do tempo de permanência no Facebook com o aumento da infelicidade. A hipótese mais aceita é a de que, pelo fato de as pessoas compartilharem mais momentos bons na rede, acaba gerando uma frustração nas pessoas que se conectam, mas estão no trabalho, por exemplo, enquanto os amigos estão postando fotos das férias. Pensando num contexto global, os aspectos da vida social estão passando por grandes transformações na contemporaneidade. Vivemos tempos de incertezas, de uma grande velocidade de informações, de fragilidade de laços, sentimentos rasos, padrões comportamentais diferenciados, onde o indivíduo prefere o recolhimento, o afastamento da vida em sociedade, para dedicar o seu tempo ao mundo virtual. Criou-se, então, um mundo paralelo ao habitual. Um mundo virtual onde as diferenças são, de certa forma, menos perceptíveis aos olhos de quem deste meio utiliza. Entre tantos recursos tecnológicos existentes em nossa atualidade, nos dediquemos a explanar aqui no programa sobre as redes sociais e suas influências nos relacionamentos sociais. É fato indiscutível a grande agilidade que as mídias sociais nos possibilitaram. Mas, por outro lado, elas tornam-se as grandes vilãs desta
fragilidade de laços. Nas redes sociais, o indivíduo pode ser o que quiser, e nos parece que este mundo ilusório agrada muito mais do que a realidade na qual estamos inseridos. Há uma necessidade em se estar em evidência. Além disso, há outro fator preocupante. Ele refere-se à questão do senso comum que existe de forma acentuada nas redes sociais. Ou seja, um indivíduo mentor de algum posicionamento lança-o na rede e em poucos segundos existem milhares de adeptos daquela ideia, disseminando o senso comum e marginalizando o senso crítico. Essa corrente vai se propagando em dimensões incalculáveis. E o fato que chama a atenção é que dificilmente estes posicionamentos são educativos ou críticos de forma positiva. Há uma predisposição de propagar conflitos, reivindicações infundadas, preconceitos, entre outras práticas condenáveis nas mídias sociais, e estes conflitos estão saindo das redes sociais e fomentando disputas políticas que podem mudar o rumo da história no mundo. O que se vê são muitos casos de pessoas condenadas erroneamente em redes sociais, linchadas pela população por crimes que não cometeram. É o virtual transformado em realidade cruel. Ataques sociais em função de vários aspectos, como raça, sexualidade, etnia, com extrema naturalidade. Para os agressores, na rede as diferenças não precisam ser respeitadas, pois não se encara o indivíduo hostilizado de frente, como no caso dos ataques de injúria racial cometidos contra a primeira apresentadora negra da Previsão do Tempo do Jornal Nacional, vocês devem lembrar, a Maria Júlia Coutinho, ou também da atriz Thaís Araújo, no ano de 2015, ambos os casos no Facebook. Mas as redes também provêm o bem, e já é uma forma de seleção de candidatos a empregos, assim como servem de provas para a demissão de funcionários por condutas inapropriadas. Por meio das redes, é possível procurar empregos e manter contatos importantes profissionalmente, reencontrar amigos de infância, parentes distantes, assim como rastrear criminosos em todo o mundo. A partir das notícias instantâneas em massa das mídias sociais, é possível fazer campanhas bem-sucedidas para ajudar pessoas necessitadas de várias formas. E nesse caso, as redes mostram sua força e influência, mudando o destino de muitas pessoas para o bem, levando solidariedade para todos os cantos do mundo. Os grandes movimentos vêm ganhando força nas redes sociais, desde a sua organização, antes de sair às ruas, até os movimentos dentro da própria rede. Um exemplo disso foram os protestos no ano de junho de 2013, que uniram o Brasil em nome de várias reivindicações e levaram milhares de pessoas às ruas. Mais recentemente, temos as manifestações de 12 de abril de 2015 contra a atual presidência, os pedidos de impeachment e outras organizações sociais, todas organizadas via mídias sociais, como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp. No atual momento do país, as mídias têm exercido um grande poder político sobre seus usuários, onde a opinião pública ganha espaço, mas é facilmente manipulada.
criou-se nos últimos anos uma crise do ódio nas redes sociais, que influencia em vários campos e acaba levando a um extremismo radical dentro da rede, que pode estar influenciando indiretamente atos de violência na sociedade e graves mudanças políticas no Brasil e no mundo. Por isso, agora eu quero fazer uma análise sobre as mídias sociais e a política contemporânea. As mídias sociais têm um grande poder e se tornaram fatos sociais que podem tanto deixar os usuários introspectivos em sua zona de conforto, atrás dos computadores, em suas casas ou atrás das telas dos celulares, quanto levar milhares de pessoas às ruas em protestos pelo mundo todo, numa falsa sensação de mutualidade ou solidariedade em atos políticos e movimentos sociais. As mídias sociais têm modificado significativamente as formas políticas de expressão, sejam elas partidárias ou movimentos políticos sociais, e têm influenciado diretamente nas intervenções da mídia tradicional, pois as redes sociais têm maior agilidade na comunicação e chegam ao receptor muito mais rápido e de forma mais clara, permitindo certa independência em relação a esses veículos e, de certa forma, impedindo manipulações ou, ao menos, dando uma visão mais realista dos fatos e possibilitando diferentes interpretações. Mas, ainda assim, a política nas mídias sociais é facilmente manipulável. Uma vez lançado na rede, é muito difícil de prever as proporções que uma postagem difamatória irá tomar. As mesmas transformações tecnológicas que amplificaram a globalização possibilitaram o surgimento de movimentos sociais que exigiam mudanças no discurso político em questões socioeconômicas, desigualdade cultural, valorização de identidade e direito à expressão, colocando estas discussões dentro de partidos da esquerda e buscando uma nova democracia anti-globalização, com interesses difusos dentro das redes sociais. Há uma determinação frequente nestes movimentos, pois apesar das conquistas políticas da esquerda e uma mudança no discurso político-social, a crise econômica e o sentimento de incerteza e insatisfação não se dissiparam, gerando mais divisões nesses movimentos e uma espetacularização dos movimentos elevados às mídias tradicionais. As novas tecnologias de informação e comunicação, atreladas às novas mídias e às redes sociais virtuais, passaram a ser utilizadas como mecanismos de aglutinação e convocação dos participantes, estabelecendo um caráter diferenciado dos movimentos sociais anteriores e formando um coletivo em rede, conectado no ciberespaço heterogêneo e múltiplo. Há um caráter, poderíamos dizer, anárquico, ligado aos movimentos sociais, relacionado à descrença no velho sistema político, partidário, representativo, o tradicional, o que vem causando na política mundial e principalmente na, poderíamos dizer, fervilhante política brasileira, uma crise de representatividade política para estes movimentos. As relações com a identidade política desses movimentos nas redes sociais são bem autônomas e heterogêneas, mas ainda são capazes de gerar personalidades representativas de várias áreas. Vou lembrar aqui, por exemplo, o cantor Tico Santa Cruz. Ele, na sua página no Facebook, discute sociedade e política e tem mais de 2 milhões de seguidores. Lembremos também o deputado Jair Messias Bolsonaro, representante do
conservadorismo político brasileiro que pouco se utiliza das redes sociais, mas tem muitos seguidores conhecidos por disseminar, melhor dizendo, as suas ideias pela rede e por já receber apoio de movimentos nas redes sociais para a sua provável candidatura à presidência em 2018. As redes sociais propiciam um ativismo sem causa específica determinada, mas como forma de identificação entre os indivíduos, como um processo de alteridade e solidariedade, fomentando ao mesmo tempo uma individualização e uma interconexão entre eles. Como exemplo, uma pessoa pode citar ou divulgar um vídeo de um problema cotidiano e receber milhares de críticas e apoiadores, gerando um sentimento de solidariedade múltipla. O mesmo acontece com os políticos atuais, onde as redes são utilizadas para agregar pessoas com o mesmo pensamento político exibido nas redes sociais. Esse tipo de comportamento gera uma pluralidade imensurável nas redes, composta por interconexões, poderíamos dizer, identitárias, o que gera os envolvidos nos movimentos políticos que partem das redes sociais para as ruas. Nesse contexto, há uma complexidade sociopolítica, cultural e técnico, comunicacional contemporânea. E esses movimentos, provocados pelas mídias sociais, são formas de procurar soluções através da tecnologia, sociedade e democracia. O empoderamento coletivo vindo das redes sociais promove a liberdade e encoraja um engajamento social por mudanças na política e democracia. Podemos citar as mídias sociais como intermediárias de mediações, organização e divulgação de movimentos políticos em algumas mobilizações pelo mundo. Vamos lembrar, em 2011, a Primavera Árabe, que levou milhares de pessoas do Oriente Médio e Norte da África às ruas contra a crise política e falta de democracia em seus países. Neste caso, as redes sociais ajudaram a derrubar governantes na Tunísia, por exemplo, e a promover guerras civis em países como a Líbia, outro exemplo. Em 2015, temos então no Brasil os protestos contra o governo da então presidente Dilma e contra a corrupção, protestos estes convocados em março e abril através das redes sociais pelos grupos Revoltados Online, Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua. Apesar de se dizerem apartidários, os protestos receberam apoio de vários partidos de oposição ao governo, demonstrando uma apropriação dos protestos por partidos políticos interessados na pauta. As manifestações chegaram a 2016, cada vez mais sendo promovidas a partir das mídias sociais e com uma crescente polarização política expressada por ódio nas redes sociais, que está sendo levada às ruas. Mas nesse momento pode-se notar que realmente a premissa do apartidarismo entra novamente nos movimentos gerados pelas redes sociais, embora haja uma diminuição de pautas pelos participantes. Para Bauman, a internet não é a causa dos protestos antissistema. As mídias sociais são uma espécie de veículo para canalizar o processo do movimento. A causa consiste na crise de confiança na democracia, pois vivemos em um mundo globalizado, onde a interdependência é mundial e os estados nacionais são incapazes de geri-la. Por isso, os governos encontram-se sob dupla pressão.
tendo que responder pelas suas promessas políticas aos eleitores e, ao mesmo tempo, ao mercado mundial, bolsas e outros poderes que impedem que essas promessas sejam mantidas, gerando uma crise de confiança e uma desconfiança da falta de funcionalidade da democracia, mas sem uma solução para substituí-la. Ainda segundo Bauman, as pessoas compartilham reações emotivas nas redes sociais e às vezes organizam-se a partir dali para ir às ruas e protestar. Gritam todos os mesmos slogans, mas a verdade tem interesses diversos, expectativas difusas. Depois, voltam para casa contentes pela fraternidade com os demais que se criou, mas é uma solidariedade falsa. Chamo-a, diz Bauman, de solidariedade carnaval. Por quê? Ele diz, porque me lembra aqueles eventos nos quais, por 4 ou 5 dias, coloca-se a máscara, canta-se e dança-se junto, fugindo por um tempo limitado da ordem das coisas. Estes protestos permitem a explosão coletiva de problemas diversos e de demandas individuais, por um lapso breve de tempo, como no carnaval. Mas a raiva não se transforma em mudança compartilhada. Ao que tudo indica, é que por trás das perspectivas relacionadas às redes sociais e os movimentos gerados por elas, as relações criadas por esta, vamos exemplificar, para a política tradicional, são de natureza frágil e não obtêm os vínculos, melhor dizendo, fortes, necessários a mudanças políticas radicais. Principalmente no Brasil, no momento de convulsão e polarização política, é necessário que se tome os devidos cuidados para que os movimentos saídos da rede não tomem proporções desastrosas que levem a conflitos nas ruas e que a crise democrática não obtenha desfechos não mensurados pelos agentes envolvidos. As mídias sociais podem convencer as pessoas a ir à rua, manifestar-se, mas a incidência sobre o real pode levar a inúmeros desfechos. Gostaria agora, após estas considerações, nos 2 programas anteriores e no programa de hoje, fazer algumas considerações finais. É indispensável, na sociologia, analisar a relação com o cotidiano, com questões do indivíduo e estruturas sociais, com a política, gênero, religião, raça e etnia, poder e ambiente. É importante chegar a esses debates de modo a buscar uma crítica desta sociedade em constante movimento. Uma sociedade rica em culturas diferentes e paradoxos. Acreditamos que é importante debater sobre esta influência que as novas mídias têm nas escolhas e na vida dos indivíduos, pois a sociologia é uma disciplina de transformação e, por isso, teve tantas rupturas e continuidades ao longo de sua história. A sociologia anda junto com a sociedade, suas mudanças, seus debates, expandindo consciências. É necessário refletir, é preciso colocar em prática a consciência social, utilizar-se das redes sociais, sim, mas de forma crítica, sem deixar que ela influencie para o senso comum. Não podemos desconsiderar que há vida social fora das redes virtuais e que esta se faz peça fundamental para a sociedade, não devendo ser menosprezada. Rever conceitos, principalmente os que remetem a relacionamentos humanos, independente de sua natureza. Utilizar-se das redes sociais
para com o intuito de aproximação dos indivíduos, que ela seja caracterizada como um fenômeno social proveitoso e que possibilite sair da zona de fragilidade e incertezas. As mídias sociais vêm modificando a sociedade, modificando a política e o relacionamento entre os indivíduos de uma forma mais pungente, vem ajudando a traçar o rumo das sociedades contemporâneas. Essas mídias já fazem parte do cotidiano, em casa, no trabalho, nas escolas. Devemos nos preocupar como uma forma de traçar um caminho de conscientização e politização através das redes, empoderando indivíduos conscientes das demandas sociais e que possam se enxergar como parte do sistema social e político em que nós vivemos. Deve-se visualizar as mídias sociais como aliadas na prática social e cidadã, mostrando meios para que estas ferramentas possam ser utilizadas de forma correta pelos indivíduos certos, como um meio de redemocratização participativa. Procurando dar sentido ao uso das mídias sociais, após um longo período de comportamento apolítico dos jovens brasileiros e de passividade individualizada nas redes sociais, ensinando aos jovens o que fazer do seu futuro e com o uso das redes para a sociedade. É preciso estar preparados para o resultado do uso das redes sociais na sociedade e na política, conscientes deste processo, observando para que manifestantes e ativistas não vivam estes movimentos apenas como um evento de experiência, mas como um meio de colocar em prática uma nova realidade, pensada, programada para a contestação dos meios hegemônicos. E criar canais interativos de participação para debates públicos que possam envolver toda a comunidade. Concluímos que o uso das mídias sociais está constituindo um novo perfil de sociedade, mudando as relações sociais, intervindo em assuntos como política, educação, religião, entre outros, dando voz às pessoas e promovendo manifestações gigantescas. O potencial de participação e mobilização no Brasil é extraordinário e está em ponto de, não tenho medo de dizer, ebulição com a atual crise social e política do país. As redes sociais são um fenômeno sem volta, em que a sociedade global está imersa e onde acontecem as revoluções modernas, fazendo com que haja no mundo pós-moderno uma estrutura social virtual paralela à estrutura social tradicional a qual nós conhecemos. Mas que uma interfere na outra e também pode causar mudanças sociais irreversíveis para os cidadãos do futuro. No próximo programa abordaremos o tema em debate, comunicação, com uma presença muito especial, a presença do nosso arcebispo Dom Gil Antônio Moreira. Num bate-papo descontraído, contaremos também com a participação da nossa amiga Mônica Mendes. Aguardem! E antes da benção final, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso colaborador, Fogos Nicolino. Nada mais belo e emocionante do que uma queima de fogos no seu casamento. Pode ser realizada em vários momentos, logo depois do sim, na saída dos noivos da cerimônia, na entrada dos nubentes à festa. A queima de fogos torna o evento mais marcante, mais bonito, inesquecível. Para que o seu casamento, a festa do padroeiro e outros momentos se tornem inesquecíveis, contrate uma empresa especializada. A empresa Fogos Nicolino é especializada e tem todas as licenças necessárias para tornar a sua festa
um sucesso. Telefone 3215-2144. Nós estamos quase encerrando o programa Encontro com Deus. Nós vamos agora rezar a oração de São Peregrino, lembrando que São Peregrino é protetor contra o câncer e eu, Padre Expedito, divulgo aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora a devoção a São Peregrino. Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, na Igreja Matriz Mãe de Deus, no bairro de Lourdes, aqui em Juiz de Fora, nós celebramos a Missa de São Peregrino e acolhemos na Igreja Matriz do bairro de Lourdes, acolhemos pessoas vindas de outras comunidades paroquiais, até de outras cidades, pessoas até mesmo de outros estados que vêm para celebrar conosco. Faço esse convite a você. Toda primeira sexta-feira do mês, às 15h, rezamos pedindo a intercessão de São Peregrino, de modo especial pelas pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor e, apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas hoje, neste momento, quero pedir especialmente por esta pessoa. Interceda junto a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, teu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. E agora nós nos preparamos para a bênção final do nosso programa. Eu tenho aqui comigo a água que vou abençoar, mas vou abençoar também a água que você tem aí junto a você, para que depois você possa aspergir o seu local de trabalho, a sua casa, os membros da sua família, ou possa dela fazer uso próprio. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.